Então, gente, vamos falar um pouco da saúde mental, né, no Mato Grosso. Na primeira aula a gente falou um pouco desse caminho histórico, né, da saúde mental no mundo. Falamos um pouco do Brasil, né, como que se deu essa série, né, esse percurso, digamos assim, né. E aí a gente vê que no Brasil a gente caminhou, né, no mesmo sentido, né, em tempos e espaços temporais diferentes, mas caminhamos, né. E no Mato Grosso não foi diferente, né? A gente caminhou também no mesmo sentido, mas em espaços temporais bem distintos. Então, se a gente fosse colocar uma linha do tempo em relação à saúde mental, né? Mundo, Brasil e Mato Grosso, nós teríamos o mundo um pouco à frente, Mato Grosso um pouco recuado, desculpa, o Brasil um pouco recuado e o Mato Grosso mais recuado. Eu falo em relação aos acontecimentos, então, o que acontecia primeiro no mundo, depois no Brasil e depois no Mato Grosso, tá? Mas isso perdurou até o início dos anos 2000, né? Lá por 2004 para frente, o Mato Grosso hoje, não só o Mato Grosso, mas os demais estados da federação, eles caminham no mesmo espaço temporal de acontecimentos na área da saúde mental. Lógico, né? A gente, teoricamente, temos os mesmos serviços, que não quer dizer que na prática funcione da mesma forma. Não estou falando nem de funcionar menos, a menor ou a maior. Também não é isso, né? A gente tem serviços bons aqui, né? Além da média, e temos serviços muito aquém da média também, né? É uma característica mesmo dos serviços de saúde como um todo, né? Então a gente vê que existe não existe uma hegemonia, digamos assim, no padrão de cuidado dos serviços de saúde. A gente vê que em determinadas regiões, algumas se sobressaem mais em algum ponto, deixam a desejar em outro ponto. E no Mato Grosso é diferente, né? E a nossa saúde mental a gente deixa a desejar ainda. Então vamos lá, conforme a gente tem, né, registros históricos, né, a gente viu aí que lá nas últimas décadas do século XIX, né, ou seja, antes da gente virar para 1900, as pessoas ditas loucos, né, perambulavam pela rua da cidade por Cuiabá e, né, no entremeio das demais pessoas, não causava problema nenhum, né. É, chegavam até a trabalhar, né, circulavam normal, né, como deve ser no caso, né. Só que aí no Brasil vem caminhando um movimento de segregação, né, e organizar os espaços das cidades, especialmente no início dos anos do século XX, né, e porque a gente começa um movimento de industrialização no país, né, apesar que a gente sabe que Cuiabá não é polo industrial, mas a cidade ela vai seguindo o mesmo contexto cultural, né, e econômico, né. Então, da mesma forma que começou a segregação, né, das pessoas ditas loucas no país, né, e dentro desse contexto pineliano que a gente já viu, então, assim, daquele modelo de segregação pineliana, do tratamento moral pineliano, né, então não foi diferente. As pessoas elas começaram a ser postas, né, compulsoriamente na Santa Casa de Misericórdia, né. Mas não pensem que era uma ala para saúde mental não, né, o espaço da saúde mental ou a ala da psiquiatria, enfim, né, não, era o porão mesmo acorrentado, fica lá que você é louco, hã, porque até então a gente não tinha os tratamentos que a gente tinha da saúde mental eram todos experimentais, né, a gente vai ver que nós fomos ter o desenvolvimento dos psicofármacos na década de 50 desse mesmo século, do século XX. Então, nesse caso aqui, ainda faltava 50 anos para aparecer um antipsicótico como o Aldol. Então, os casos, né, de surtos, né, era feito amarrado na corrente mesmo, não tinha jeito, né? Então, a gente vê, né, que essa parte de segregar, né, essas pessoas ditas, né, pertencentes a esse hall de pessoas, né, passou a ser uma preocupação aqui do Mato Grosso também. E notem aqui que está no slide, né, além das pessoas, né, que
de fato poderiam ter algum transtorno mental, né? Aquelas pessoas que não trabalhavam, as pessoas que eram alcoólatras, né, prostitutas, as pessoas que são marginalizadas, todos entravam nesse contexto aqui, tá? Então, como eu comentei com vocês, até os anos 30 do século XX, né, até 1970, era porão da Santa Casa mesmo, tá? Então, ele guardava os doentes, na verdade, né? Não tem nada de cuidar, não. É guardar doente, né? Como eu comentei com vocês, não existia terapêutica para lá, tá? Deixa eu só fazer uma coisa, tirar esse quadrinho daqui da frente, isso, né? Então eles ficavam lá no fundo lá, tá? No fundo não, no porão. Pera aí que o negócio aqui deu uma trancada. Aí, né? Então essa... E aí, claro, né? Chega um momento que esse porão não cabe mais ninguém, né? Então já se pensou, né, a partir lá dos anos 20, do século 20, né, lá para 1920, já se criou o asilo do Cochipó da Ponte, né? Então o Adalto Botelho está ali não é à toa não, né? Para quem conhece Cuiabá, conhece o Hospital Adalto Botelho, o Hospital Estadual Adalto Botelho, ele fica no bairro do Cochipó, né? Depois da ponte da Beira Rio, né? E ali começou a construção, né, de um asilo, de um local para guardar essas pessoas, né? E aí depois, né, a gente surgiu o Adalto Botelho, a construção dele foi na década de 50, e mais tarde, no final da década de 80, início dos anos 90, a gente tem um hospital psiquiátrico privado no Mato Grosso de grande porte, né, que era o Hospital Neuropsiquiátrico, que hoje não existe mais nada lá, que fechou em 2004, né, mas a gente teve como, assim, se for pensar. Então, você vê que até 2004, né, o contexto pensa aí, ó, marca aí, até 2004, o contexto era psiquiátrico, né? E a gente viu lá na linha do tempo, no Brasil, que a gente começou a falar de atenção psicossocial, reforma psiquiátrica, né, no final dos anos 70 do século 20, né, 1970, junto com a reforma sanitária, então a gente começou a discutir isso. Na década de 80, a gente viu movimentos reformistas práticos nos serviços de saúde no estado de São Paulo muito evidentes, né? Final da década de 80, como o funcionamento através de CAPS, através de NAPS, né? Então, um movimento forte. E nesse mesmo espaço temporal, o que nós tínhamos no Mato Grosso? Hospitais, né, psiquiátricos, né? E para piorar, um hospital psiquiátrico privado, né? Porque a gente sabe que o privado ele tem um contexto de, né, ninguém vai abrir um hospital privado para empatar dinheiro ou para ter prejuízo. Então você abre, né, você tem uma instituição que tem que gerar lucro. E como que você gera lucro no hospital psiquiátrico? No número de internações, né? Porque a internação no hospital psiquiátrico ela não tem rotatividade, é diferente de um hospital geral que interna para apendicite, para parto, né, para doenças clínicas que a pessoa entra e já tem uma data para sair, né, 2 dias, 3 dias, 10 dias, enfim. O hospital psiquiátrico, a internação mínima era de 30 dias. Então, você estabelecia aquela receita, tá, beleza, mas essa receita a gente sabe que vai suprimir, eu preciso de mais receita. Esse é o caminho natural no movimento capitalista, né? Então você faz como? Aumenta o número de vagas, aumenta o número de pessoas internadas lá para aumentar a sua receita. Tanto que esse hospital, no primeiro ano, ele abriu com 100 vagas, né? Um ano depois, ele já tinha 600 pessoas internadas. Então, isso que eu estou falando, ele aumentou a receita 6 vezes mais, né? Porque não tem como, né? É diferente, né? Não tem... A doença mental é uma doença que não quer dizer que não tenha cura, não é isso, muito pelo contrário, mas não é algo que caminhe numa velocidade igual uma pneumonia, igual uma gripe, igual uma apendicite, né? Então não caminha nesse jeito. Desculpa, o desenvolvimento dela é singular, de sujeito para sujeito, e isso é crônico, é anos, 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 né? Mas vamos lá. Então, além do asilo Cochipó da Ponte, a gente também teve a Chácara dos Loucos na década de 50 e 60, que também foi um movimento nacional,
que era chácaras onde as pessoas, ficavam. Eram, na verdade, antes disso, eram chácaras penais, assim, aquelas chácaras penais. Antes, aquelas pessoas que tinham cometido algo ilícito estavam lá presas fazendo trabalho, né, de, na chácara. A mesma ideia se teve com as pessoas com doença mental. Estavam presas, né? Então, a chácara dos loucos, ela funcionou aonde hoje é o parque de exposição aqui em Cuiabá. Então, ali as pessoas, né, tinham entre 50 e 60 pessoas internadas e as pessoas faziam trabalhos, né, involuntários, né? E aí você já começa a notar o papel do trabalho dentro da terapêutica da saúde mental, né? Então, o trabalho, fazendo trabalhos braçais na chácara, né? No intuito de cuidar da chácara e no intuito de passar o tempo também, né? Acredito eu, né? E produzir também, provavelmente, suas alimentações, né? Os locais eram grotescos, gradeados, assim, como se você for hoje no Dalto Botelho, não é bonito lá dentro, né? E eles ficavam lá, né? Uma internação mínima aqui, ó, de 30 a 60 dias, né? Então não era pouco, não, né? Se tinha então uma moradia da loucura, né? E estava distante do centro urbano, porque a Cochpoli já era afastada, né? E é uma forma de você controlar a racionalidade urbana. Então, assim, o controle racional, o controle moral de Pinel da sociedade, né? Você caminha nesse sentido. Se você não caminhar nesse sentido, né? Da sociedade, digamos assim, né? Ter um entendimento das coisas nesse sentido, você é dito como louco, e o tratamento para louco é isso, é um tratamento moral, né? O que não quer dizer, que as pessoas não precisem de tratamento. Sim, né? Mas não se discute mais um tratamento de apartação, de segregação, né? Como fosse castigo. Ah, você fez isso, agora o castigo vai ser esse, né? Vou te acorrentar. Ah, você mijou, fez cocô na cama essa noite? Tá bom, agora você vai ficar amarrado a manhã inteira em cima do seu cocô, do seu xixi, para você aprender a não fazer mais xixi e cocô na cama. Mais ou menos nesse contexto, né? Daí para pior, né? Aí a gente chega à década de 50, né? Esse aqui é um trabalho da dissertação de mestrado dessa professora da UFMT, professora Alice, né? Já aposentou, né? Um profissional expoente da saúde mental no Mato Grosso, na região centro-oeste, né? Fez uma diferença bem grande, né, em relação a ela estar ocupando esses espaços nesse momento aqui, muito da saúde mental no Mato Grosso, muito ruído e muito caminho, né, foi instituído, né, com a participação da UFMT, da Alice, né. É, então a gente teve, então, né, no final dos anos 50 aqui, a construção, então, de fato, do Hospital Psiquiátrico Adolfo Botelho. Hoje, essa construção inicial, o prédio construído na década de 50, até o ano passado a gente tinha lá ainda partes dele, agora não tem mais, está em reforma, né? A Secretaria de Justiça está reformando o hospital, né? Está repassando dinheiro para a Secretaria de Saúde fazendo a reforma, né? Tem essa questão da judicialização das vagas, enfim, recursos aí, mas está lá, né? Então ele foi construído na década de 50, mais precisamente em 1957, e olha aqui, né? Nos anos 70, aí 13 anos depois, né, ele já tinha 600 pacientes internados. Então, era muita gente para a época. Tá? E a gente começa a pensar também, né, por que na década de 70 tinha tanta gente internada? Né? O que, que a gente teve na década de 70? A gente teve um movimento de migratório, né, de regiões do país para o Mato Grosso. Região sul, sudeste, nordeste, enfim. Então as pessoas vinham para cá, né, em busca de uma vida melhor. Só que você sai imagina Mato Grosso na década de 70, né? Eu falo em relação à estrutura, né? A estrutura da cidade, a estrutura do estado, né? Então você vinha para desbravar a cidade, né? Você vê algumas cidades do Nortão aí, do Mato Grosso, tem como data de fundação a década de 70, foi justamente quando chegaram essas pessoas, né, para começar a constituir a pecuária, a agricultura, enfim.
Só que as pessoas, né, saem do seu contexto social, digamos assim, do seu estado, da sua cidade, né, e vêm morar num lugar distante, lugar novo, né, por vezes, né, difícil, calor, né, enfim, e podem, nesse contexto, depressão, ansiedade, enfim. Então, é só para gente tentar entender o porquê, né? Por que que aumentou? Não necessariamente foi isso, mas aumentou o número de habitantes no estado, porque veio esse movimento migratório, lógico, aumentou o número de pacientes internados também, né? A assistência é precária, né? Assim como todos os hospitais brasileiros, né? Na psiquiatria e o número de leitos, né, aproximadamente a metade do número de pacientes, ou seja, se eu tinha 600 pacientes, eu tinha 300 camas. Então, 300 pessoas dormiam no chão, né? Tinha jeito, até porque não tinha espaço para isso, né? E aí a gente vem um novo cenário na década de 80, final da década de 80, né? Se a gente for pegar aqui, ó, final da década de 80, nesse mesmo ano, lá em Santos, lá em Bauru, a gente estava instituindo a reforma psiquiátrica, né, com CAPS, com NAPS funcionando, né? E aí, aqui no Mato Grosso, né, o que que a gente tem, né? A gente tem um hospital psiquiátrico que sai daquela região e vem para cá. E o interessante nisso, gente, é que é o mesmo Brasil, é o mesmo Ministério da Saúde, digamos assim, ou o mesmo SUS na época, não. A gente já tinha aqui, né? 1978, Constituição Federal, já tínhamos implementado o Sistema Único de Saúde, estava começando a falar nisso, né, de uma saúde, dos princípios do SUS, de universalidade, integralidade, equidade, enfim, né? E aí vai e abre um hospital psiquiátrico no Mato Grosso, né? Então a gente retrocede aí no mínimo uns 10 anos na saúde mental, né? E os caras vieram fortes, olha aqui, ó, os caras vieram muito fortes, né? Primeiro ano, 150 pacientes, depois já subiu para 500 leitos, né? E olha aqui, ó, é um hospital privado, mas 90% do atendimento dele era por SUS, né? Então, por quê? Se a gente for ver na história política do Estado em relação à saúde mental, né, em 1992 eles conseguiram fechar o Adalto Botelho, porque era um hospital que não tinha condições, né? E para fechar o Adalto Botelho, para fechar um serviço de saúde, para mudar um recurso de saúde, de 88 para frente, com a Constituição Democrática, esses espaços, né, a saúde ela é um espaço coletivo de discussão, com um colegiado, que são, por exemplo, né, os conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais de saúde. E os caras vieram tão forte que fecharam o Conselho Estadual de Saúde, acabou, né? Isso que a gente tem um Conselho Estadual de Saúde, normalmente ele é presidido pelo secretário de saúde, um conselho municipal pelo secretário de saúde. Então, a gestão local, né, a ideia da gestão local, dependendo do gestor, já está na mão do presidente, né? Mas só que o presidente não vota, ele só vota se empata. Mas ele articula, é isso. A gente sabe como é que funciona na política, né? Mas, né, para conseguir isso, os caras tinham tanta grana, gente, tinham dinheiro que conseguiram fechar o Conselho Estadual de Saúde. Hoje ele é pouco atuante, o conselho não, porque os conselheiros são pouco atuantes, porque o governo, o governador, o secretário estadual de saúde, né, suprimiram essas forças, mas ele é um movimento muito forte, muito consistente, né? As instâncias deliberativas precisam passar por lá, né? E é ali que há um espaço de discussão, né? Se esses movimentos eles são bons ou ruins, né? Eu tive uma experiência boa com o Conselho Estadual de Saúde, né? Esse ano ainda, né? Em relação a um problema de saúde, na urgência e emergência no estado, né? Que o nosso governador fez da noite para o dia um decreto, né? Direcionando um serviço que é do Sistema Único de Saúde, um serviço que ele é da saúde, ele é dos profissionais de saúde, para a Secretaria de Segurança Pública, né? Mas, assim, assina um decreto e cadê recurso, né? Cadê os repasses? O Ministério da Saúde não vai repassar dinheiro, né, para a Secretaria de Segurança Pública, não vai, os serviços são repassados fundo a fundo, mas é para a Secretaria Estadual. Então tinha todo um movimento aí, né, arquitetado, porém ilegal, né?
e a gente conseguiu no conselho barrar isso, né? Barrar, dar uma freada, pelo menos, né? E aí a gente conseguiu com isso que os secretários, que os deputados estaduais votassem, né? Um decreto, um decreto legislativo que ele consegue suprimir o do executivo, porque um decreto do executivo é o governador que faz da vontade dele. Um decreto legislativo, né, é feito num espaço coletivo de discussão pelos deputados, que são a representação, né, de todo mundo. Então, ele tem muito mais. Legalmente, ele tem força, né? Isso é constitucional, não muda. Então, ele não, né, ele não tem poder para. O governador ele não tem poder para indeferir esse decreto. Ele não fica nem bem para ele também fazer uma coisa dessa, né? Mas, enfim, só para a gente ter uma ideia, que esse espaço, né, os conselhos, né, ainda estão aí, né, funcionam, né, mas ao mesmo tempo a gente também está vendo, né, essa questão da terceirização da saúde, desses movimentos aí de, né, de querer desfocar muito o modelo privatista, porque por mais que você coloque uma organização social de saúde, uma OS da vida, como a gente já teve num governo anterior, quem fez isso, nos hospitais regionais, né? Sempre tem um viés de lucro. Vocês viram um monte de escândalo que aparece, né, em relação a isso. Olha como foi no Rio de Janeiro, vai em plena pandemia de Covid, né, prendendo o presidente de OS, né, hospital sem médico, enfermeiro receber. Na verdade, né, o ser humano, dentro desse contexto, está preocupado com os recursos, né, com o dinheiro público que é direcionado para ele. Está nem um pouco preocupado com relação ao bem-estar do seu próximo, que esse seu próximo pode ser um dos deles também, né? Mas enfim, né? Chega 2004, a gente vai entender depois por quê, fechou as portas, foi embora, ficou só o prédio lá. Há uns 6 anos atrás, eu acho, mais ou menos, não menos, eu acho. Uns 4 anos atrás, acho que o Pedro Henry, famoso Pedro Henry, nosso deputado mensaleiro, né? Ele tentou reabrir o hospital neuropsiquiátrico quando ele foi secretário de saúde do nosso, né, grande, glorioso Simval Barbosa, né, o deputado do bilhão, como ele ficou conhecido, né. Ele conseguiu desviar R$ 1 bilhão para ele, né, dentro dessas artimanhas da Copa do Mundo. Teve a festa do bilhão, ela é famosa aqui em Cuiabá, no buffet Helena Maluco, para comemorar R$ 1 bilhão. Os caras só tão cara de pau, né, que fazem uma festa para comemorar R$ 1 bilhão, mas de dinheiro público, né? Mas vamos lá, então a gente teve esse excelentíssimo secretário de saúde aí tentando abrir as portas do neuro, né? Um movimento privatista de OS, né? Aliás, foi ele que trouxe as organizações sociais, né, para o Mato Grosso, né, no governo do Simval Barbosa. Eu, no início dos anos 2000, eu estava em Cáceres, né, como enfermeiro, já do estado, comecei em 2001 no hospital regional local lá, e o Pedro Henrique sempre foi o político da região, e eu lembro, né, do diretor do hospital, e ele também estava sempre presente por lá, falar, né, dessa forma de gestão, né, de organizações sociais. Isso, né, ele já estava dando, já era algo que não criou da noite para o dia, já era algo, era um caminho, né, ele só precisava ocupar o espaço certo. E ele foi secretário de saúde do Simval Barbosa, e foi o que aconteceu quando aconteceu com o nosso hospital regional. E a gente tem um divisor de águas no estado, né? Que é 2004. Por quê? Porque em 2004 foram instituídos os CAPs a nível nacional. Mato Grosso não tinha como ficar de fora, porque o recurso só vem se você segue a política de governo. E a política de governo da saúde mental é o Centro de Atenção Psicossocial, é o movimento reformista, né? É o movimento ao contrário da hospitalização. Então, ou você investe em CAPs ou você não ganha o recurso. É uma forma de você forçar os municípios a irem na direção do Ministério da Saúde, né, para ninguém fazer o que quer, né? E aí Mato Grosso teve que, né, rever essas circunstâncias, o Estado principalmente, e aí o hospital neuropsiquiátrico não ia ter espaço para ele, não ia ter a IH para ele. A IH que se ainda tem na saúde mental seria para o Hospital Adalto Botelho, né? E aí eles foram embora, né? Então hoje, além dos CAPs, o Mato Grosso tem, né, o Hospital Adalto Botelho, né, segue funcionando, lá é um Centro Integrado de Atenção Psicossocial, CIAPS, Adalto Botelho,
é composto por mais de uma unidade, tem a unidade do hospital, né, que fica ali no Cotidiano da Ponte, né, tem a unidade que ficou conhecida agora na época do Covid, lá da saúde mental, né, dos transtornos, das internações por dependência química do sexo masculino, que é lá perto do Detran, né, lá é uma unidade também do Adalto, né. Tem a unidade que fica dentro das dependências do presídio Pascoal Ramos, né, está escrito aqui embaixo, né. Tem uma que é para aqueles que cometeram algo ilícito, né, então seria o nosso manicômio judiciário, né. Tem uma unidade destinada às crianças com neuropatias que são tuteladas pelo Estado, que é o Lar Docilar, né. E todos são atrelados ao CAPS, ao CIAPS Adalto Botelho, que hoje se encontra em reforma. Além desse serviço, né, então as internações hoje a nível de Cuiabá, né, a gente tem ele para internação. A gente não tem CAPS 3 em Cuiabá, nenhum CAPS 3 no Mato Grosso. Aliás, só para ter CAPS 3 ou vai ter que ser Cuiabá ou Vargas Grande, pela densidade demográfica, então a gente não tem CAPS 3, por quê? Porque ele suporta, né, um, um número, ele tem leito de observação, de internação, né? CAPS 2 não tem, horário comercial, enfim, né? Então, além disso, a gente tem também no componente para atender a saúde mental na questão da crise, né, da emergência de saúde mental, a gente tem as UPAs, a gente tem as policlínicas, Cuiabá trabalha essa questão policlínica, né, que são os considerados pré-hospitalares fixos, né, as UPAs e policlínicas, e a gente tem o pré-hospitalar móvel também em Cuiabá, que atende a emergência de saúde mental. Então, a emergência de saúde mental, né, ela tem que ser feita pelo pré-hospitalar, móvel ou fixo. A maioria dos atendimentos é pelo móvel, né, que é o SAMU. E como unidade de referência para internação, daí a gente tem o complexo, né, do CIAPS Adalto Botelho. Outras características, né, somos o quinto no ranking na quantidade de CAPs, mas necessariamente não quer dizer que somos, né, os melhores no cuidado. A maioria é CAPS 1, CAPS 1 é o CAPS inicial, porque a nossa densidade demográfica na cidade ela é baixa, então para ter um CAPS 2 o prefeito tem que fazer um aporte do bolso do município, e poucos fazem isso, né? Acho que Tangará faz isso, Quatro Marcos faz isso, que eu lembro assim agora de imediato, né? Não temos CAPS 3, então isso é complicado, né? E a variação do CAPS 2 para o CAPS 1, que é o que a gente tem alguns aqui no Mato Grosso, em termos de técnicas e profissionais disponíveis. O CAPS 2 tem que ter um psiquiatra, né? O CAPS 1 não precisa, mas enfim, o nosso foco não necessariamente tem que ser só na visão do psiquiatra, senão a gente fica no contexto psiquiátrico, né? Não é essa a razão, mas enfim, é um profissional para somar, óbvio. Que o psiquiatra que faz CAPS, ele tem que ter, né, um conhecimento pleno da reforma, ele não vai trabalhar dentro do contexto piniliano, mas enfim. Aqui a nossa referência que a gente utilizou, né? E é isso aí, gente, tá? Deixa eu dar um corte aqui. Aqui, parar a apresentação, interromper a gravação. Então tá, gente, até a próxima aula.